Olá, crianças! Agora eu irei gravar para vocês a aula 4 da apostila Aprender Sempre de Matemática. Então, vamos até ela? Aula 4, o transporte de passageiros. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos analisar dados apresentados em uma tabela de dupla entrada. Os estudantes obtiveram informações sobre o movimento de pessoas que utilizavam diferentes transportes urbanos, como ônibus, trem e metropolitano, na cidade de São Paulo. Exercício 1. Um ônibus articulado tem a capacidade de transportar 60 passageiros sentados e 60 passageiros em pé. Porém, ao longo de uma viagem, passageiros entram e saem, e o total de pessoas transportadas pode ser superior à capacidade do ônibus. Observe o registro feito pela empresa de ônibus relativo a 2 viagens e complete a tabela com números que estão faltando. Bom, antes de vocês completar essa tabela aqui, antes de eu explicar, eu já vou colocar um dado que está faltando aqui nessa tabela, que é o número 200 aqui. Esse número 200, ele veio faltando, então vocês coloquem aí na tabela de vocês, para que vocês consigam fazer o que está pedindo o exercício aqui. Então, vamos analisar esse exercício. Tem uma tabela, o título dela, Viagens realizada no dia 10 de dezembro de 2020. O dia 10 de dezembro de 2020, que é uma das colunas que tem uma das entradas, que é homens e mulheres, em total. Então, nessa coluna tem a linha de homens, de mulheres e total. E nessa daqui, nós temos nessa coluna o período da manhã, de homens e mulheres e o total. E aqui, nessa outra, período da tarde, que é homens, mulheres e o total. E aqui o total de todos, as somas daqui, daqui e daqui. O que vocês vão fazer? Vocês têm que descobrir qual é o número que está faltando aqui. Mas, professor, eu posso colocar qualquer número? Não, não pode colocar qualquer número. Vocês têm que colocar um número que precisa ser aqui, você vai descobrir através de uma operação, de uma conta que vocês vão fazer aqui. Então, a pergunta é, no dia 10 de 12 de 2020, foram transportados, no total, 200 homens, sendo que 98 do período da tarde. Quantos homens foram transportados no período da manhã? Então, vocês vão descobrir isso. Descobrir isso, falta esses outros 2 dados aqui. Aqui, eu posso descobrir esse daqui, assim que eu descobrir esse, eu posso juntar tudo que eu vou descobrir esse, mas ainda fica faltando esse. Como eu vou descobrir esse? A mesma coisa. No período da tarde do dia 10 de 12 de 2020, foram transportados 202 pessoas, sendo que 98 eram homens. Quanto eram as mulheres? Vocês irão fazer a conta aqui e descobrir. Assim que eu fiz essa conta e descobri todos esses dados aqui, eu venho para esse, que nada é a junção das linhas. A soma dessas linhas, eu descubro essas. Então, aqui eu já falei qual a operação que vocês estão fazendo. Agora, nessa daqui, vocês vão ter que ver, não é a mesma operação. Então, vocês passam e parte para a próxima etapa do exercício, que é responder as 4 perguntas que estão aqui. Então, complete a tabela com os dados que faltam e responda as questões do seu caderno. Não precisa responder no caderno, responda aqui na apostila. Quantos homens foram transportados no período da manhã? Olha lá na tabela e responde. Quantas mulheres foram transportadas no período da tarde? A mesma coisa. Qual o total de passageiros transportados nos 2 períodos do dia 10 de dezembro de 2020? Aqui, total aqui. Vocês vão colocar a resposta aqui. Como descobrir o número de mulheres que viajavam no período da tarde? Aquela conta que vocês fez lá, naquela coluna para descobrir, vocês vão falar aqui, fazendo uma conta, tal, e mostrar como é feita essa conta. Feito isso, vamos partir para o exercício 2, que é complete a tabela a seguir com as informações discutidas na atividade anterior e construir o gráfico de colunas. Bom, vocês já completaram aquela tabela lá em cima, então vocês já têm esses dados. Vocês tendo esses dados, vocês vão preencher aqui. Homens do período da manhã, homens do período da tarde, mulheres do período da manhã, mulheres do período da tarde.
Feito isso, vocês têm os números aqui que indicam. Vocês irão construir um gráfico de coluna. Ah, professor, como que é um gráfico de coluna? Então, vamos supor que eu vou construir um gráfico representando os homens e que tenha tido, no período da manhã, 98 homens. Então, eu vou lá, vou fazer 98, né? Contar de 10 em 10. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que eu quero 98, né? Então, eu vou continuar aqui, 98 mais ou menos aqui. E vou descer, fazer um gráfico de coluna aqui. Fiz o gráfico de coluna aqui. Então, eu tenho 98, que é o número que eu falei de homens no período da manhã. Tá? Mas aí eu só tenho homens no período da manhã, eu preciso de homens no período da tarde. Vamos pôr que no período da tarde foi 100. Então, eu tenho 100 aqui. Fiz aqui, vai dar os 100. E aqui são 10 quadrinhos, então dá 100 aqui. 98 é pouco a menos que 100. Então, eu ponho o número 100 aqui. Vocês podem usar duas linhas dessa? Pode usar duas linhas para ficar maior o gráfico. Aí eu fiz o número de homens, né? Fiz o número de homens. E aí, se eu fiz o número de homens, eu vou fazer aqui uma legenda, que é da cor azul, que é o total de homens. Legenda aqui, pintei, e vou escrever aqui homens. Aí eu vou fazer, preciso fazer o das mulheres. Não pode ser a mesma cor que eu fiz das mulheres. Então, eu vou lá pegar outra cor e vou fazer das mulheres. Suponhamos que as mulheres tenham sido mais um pouco que os homens. Tenham se transportado 102 mulheres no período da manhã. Vou fazer aqui, ó, do jeito que é para vocês fazerem, mais largo assim. 102 mulheres no período da manhã. Então, já pus aqui 102 mulheres no período da manhã. E que tenha sido 90 no período da tarde. Então, eu vou fazer aqui 90. E vou colocar a mesma coisa, os números aqui, 90 e 102. Tá? Fiz ali, eu vou completar a legenda também, a cor das mulheres, escrever mulheres. Por que eu tenho que fazer isso, professora? Porque assim, quando a pessoa olhar, ela vai ver lá a legenda azul e vai saber que é os homens. E a legenda vermelha vai saber que é as mulheres. Mas, para que o gráfico fique completo, eu tenho que colocar o título. O título eu pego esse mesmo título que está aqui. Esse mesmo título que está aqui, ó, e escreva aqui. Que assim, a hora que a pessoa lê aqui, vai saber que é um gráfico das viagens realizadas no dia 10 de dezembro de 2020 e que foram feitos aqui. A quantidade de homens transportados foi essa, a quantidade de mulheres foi essa. É esse número que vocês têm que colocar? Não. Esse número foi apenas um exemplo que a professora está mostrando. Como fazer? Vocês vão descobrir o número através de fazer essas contas aqui. E é esses números que der na conta aqui que vocês vão fazer ali. Entendeu? Então, vamos lá. A próxima pergunta. A próxima pergunta está aqui, ó. Escreva um texto com as suas observações sobre as informações de viagem realizada no dia 10/12 de 2020. O que vocês observaram aqui? O que vocês viram? Que foi feita uma viagem, foi quantidade de pessoas transportadas naquele dia foi tal, sendo que tantos foi homem, tantos foram mulheres, e que no período da manhã você pode colocar a observação, teve mais gente no período da manhã, no período da tarde? Se teve mais gente no período da manhã, você vai falar que houve mais gente no período da manhã, ou vice-versa, ou se foi mais gente à tarde, vocês vão colocar houve mais gente transportada no período da tarde. Então, é uma explicaçãozinha de umas 5 linhas sobre o que vocês observaram nos 2 exercícios que vocês viram, certo? Feito isso daí, vocês vão tirar a foto e enviar para a professora. Uma coisa, coloca a data aqui, tá? Não esqueça de colocar a data do dia que vocês estão realizando essa atividade, tá bom?
Estamos aguardando as evidências. Um beijo e até mais.